Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e está começando mais um papo iluminado, iluminadíssimo. Estou de volta e em muito maravilhosa e boa companhia. Bem-vindo, Wagner. Ju, que legal você tá aqui de volta. Tem uns 3 meses que eu não vim aqui conversar com Estava você. com saudades. Então, soube que você estava passeando pela Europa, né? Curtindo lá. Que bom que você está de volta. Eu foi muito bom, renovei as energias, refleti sobre muitas sombras que surgiram no período de inverno e agora estou de volta aí para transformar, né? Tudo que a gente olha precisa mudar, então agora estou aí com esse foco de mudar tudo que eu consegui perceber. E você, ficou bem? Bem, trabalhando pra caramba, viajando muito também. Eu vou estar indo agora em outubro para os Estados Unidos de novo, né? Para Boston, Orlando e New Jersey, num congresso internacional com vários palestrantes. Eu vou estar fazendo várias palestras também. Então, estamos aí. Aqui no Brasil eu já não dou conta das atividades. Imagina com essas viagens para Tá fora. muito chique, Wagner. Aperta muito tempo. Mas é chique, não é? Você já Não, trabalha? cansa. Porque eu tô indo a trabalho, né? O pessoal pensa assim, você viaja, vai passear. Depende. Porque como eu vou em vários lugares, faço palestra ali, no outro dia já viajo para outro lugar. E aí não é num lugar só que eu possa estar ali com dias de folga, Curtindo, né? É claro que nessas viagens eu vou numa loja de disco que eu adoro, cato umas coisas, conheço algum lugar. Mas você indo para trabalho não dá tanto tempo assim para você focar em passeio. Eu imagino. E é interessante que quando você está viajando, o campo de energia é muito corrido, né? Você fica... Por mais que você esteja em presença, é uma presença diferente, né? Exatamente. Você não está numa presença em conexão com você, é uma presença com o externo, né? Isso, porque se você está com um grupo ali por uma semana, você faz uma imersão, faz amizade com todo mundo e interage. Você está 3 dias com um grupo, 2 dias com outro grupo, 3 dias com outro grupo, é claro que você tem uma atividade, mas é diferente, cada ambiente é de um jeito, cada cidade tem sua atmosfera, né? E aí você vai se adaptando. Você não aterra muito, né, dessa não sensação. aterra. Então o que eu faço, Ju? Eu vou tão imbuído com o trabalho que eu vou fazer, que eu vou dentro desse campo de trabalho. Então onde eu vou, eu já estou no meu campo, eu não fico no campo energético dos lugares, eu vou com o meu. Porque eu tô indo para... Agora, se eu for para um lugar que eu ficar uma semana e tiver folga, eu me abro para conhecer o lugar. Mas eu tô indo para funcionar, então eu vou bem focado, né? E assim, vou de um lugar para outro, mesmo que eu esteja passeando aqui, eu tô focado para onde eu vou. Sim. É muito interessante isso, porque eu percebi agora na viagem que você dá uma desconectada de si. Eu me senti muito desconectada de mim em muitos momentos, porque você fica meio aérea, você fica meio desaterrada, você não sabe muito bem onde você tá, então sua atenção fica meio no modo sobrevivência até, né? De ficar analisando onde você pode ir. Por isso que eu vou focado no trabalho. O trabalho é o que me mantém estável. Eu posso estar em qualquer lugar, se eu tô focado no que eu vou fazer, eu tô estabilizado. Agora, se eu vou em aberto, eu vou me despersonalizar nos lugares, mas eu vou com o meu jeito para entrar nos lugares, fazer o trabalho e depois ir com o meu jeito para outro lugar. É assim que dá para fazer. É interessante, porque eu voltei com essa sensação de que de uma próxima viagem eu preciso ir mais aterrada comigo, com esses objetivos, né? Porque eu acho que é isso que você falou, você vai muito aberto, você fica muito vulnerável ao que te chama no externo. É melhor você ir com tua própria energia e a partir do teu ponto você observa. Se você vai a partir do ponto da onde você está, você despersonaliza. Exatamente, foi essa sensação que eu tive. Maravilhoso. Então, gente, sejam muito bem-vindos todos que estão aí. Águida, bom dia. Luiz, tava com saudade. Eu também tava com muita saudade daqui de vocês, do Wagner, do Eudes. O Eudes mandou lá, deixem seus likes. Olá, amigos, abraços de Curitiba. Curitiba. A todos os participantes, ao Wagner e a Ju. Um beijo, Cris. Boa tarde, Paz e Luz. Vera Lúcia, boa tarde. Rodrigo, Clarinda. Bom, sejam muito bem-vindos, mandem as perguntas de vocês, mas a gente hoje vai falar sobre campos de energia. Campos de energia iluminados e sobre... Eu esqueci o nome que você falou. Egrégora. E sobre egrégoras. Então, se vocês tiverem já dúvidas sobre esse tema, o Wagner vai discorrer bastante sobre isso. Eu já fiz algumas perguntas aqui em off, guardei outras para fazer ao vivo com vocês. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida, já vão mandando aí. E a gente vai começando aqui o nosso interrogatório, Wagner. Vamos lá. O que são egrégoras? Tá.
Vamos começar. A gente tem uma aura, todos nós, um campo energético individual, reflete pensamentos e emoções da gente, dando uma média da nossa energia. Quando estamos juntos no mesmo ambiente, buscando as mesmas atividades, nossas auras e energias se somam com as energias dos outros participantes, formando uma aura coletiva. Então, cada ambiente onde se juntam pessoas para fazer uma determinada atividade, o campo energético do ambiente fica energizado pela intenção das pessoas ali. Então vamos dar um exemplo. Se você entra num banco, a atividade ali é econômica. Então, se eu pudesse escolher uma palavra para resumir a atividade de um banco, seria o quê? Dinheiro. Se eu entrar num shopping, qual que é a atmosfera? Consumo. Então, cada ambiente, você tem uma média da energia do que as pessoas vão fazer ali. Então, existem campos energéticos coletivos. Repara, supõe que houvesse uma reunião de pessoas voltadas para o mal em alguma coisa, criminalidade. Elas estão com o objetivo de algo obscuro, tá? Então o clima energético desse grupo vai ser escuro. Você vai no shopping, o clima é de consumo. Vai no banco, o clima é econômico. Agora, você vai numa reunião espiritual, qual que é o clima? Buscar um poder maior, uma luz. Então foi nesse sentido que o ocultismo antigo, lá na Grécia, embora isso tenha se popularizado depois, na Europa mais ocidentalizada, surgiu o termo egrégora para significar um campo energético altamente luminoso, porque ele está voltado para um clima espiritual e para um poder maior, e não somente para coisas humanas. Então, diferenciamos dois tipos de energia. Os campos energéticos humanos, que têm sua identidade, e os campos energéticos espirituais, que mesclam o plano espiritual com a atividade. Aí o grupo não tem só a atmosfera do grupo, tem a atmosfera dos mentores que protegem, cuidando, protegendo. E aí em grego você tem essa expressão egrégora, que vem da palavra egregorem, que significa cuidar ou velar, significa o alto protege. Então, por exemplo, você vai numa torcida de futebol específica, ali tem uma atmosfera coletiva de paixão futebolística em relação ao time que as pessoas torcem. Tem um campo energético oriundo daqui. Então você pega essa torcida se deslocando numa caravana para um estádio. Você vai ter toda uma massa energética coletiva acompanhando, que é o somatório daquilo. É um campo energético humano de uma torcida. Agora, você junta pessoas para dentro de uma tarefa espiritual voltada para um clima que transcende o próprio valor humano, porque está falando de valores espirituais, a atmosfera é altamente energética e personalizada, voltada para a luz. E aí o que acontece? Seres extrafísicos bondosos protegem e superintendem essa atividade, porque está voltada para algo maior. Isso que eu fiquei curiosa quando você fala isso. Então, por exemplo, você tem lá o grupo do IPPB. O grupo do IPPB, vamos supor que são as 100 pessoas, as mesmas, toda quarta-feira. A egrégora que é formada lá, obviamente é uma egrégora em busca da luz, etc. Os mentores que estão ali é sempre o mesmo? Não varia. É, isso que eu queria saber. Não, por exemplo, os mentores que estão ali são mentores da egrégora ou são todos os mentores das 100 pessoas? A mistureba de tudo isso. Normalmente, uma egrégora, você tem os participantes. Então, as pessoas vão para casa, tem as companhias espirituais delas. Agora, tem os mentores do ambiente. E eles variam no sentido de que são pessoas extrafísicas diferentes, mas que comungam com o mesmo objetivo do que é feito ali. Então, por exemplo, supõe que naquele ambiente, quando não tem atividade, um mentor sempre vai estar protegendo a aura do ambiente, um guardião, mesmo que não tenha atividade. O ambiente também é deles. Agora, você não vai encontrar um guardião espiritual na atmosfera do banco nem no shopping, porque não tem uma egrégora, mas tem um campo energético humano, que pode até ser saudável ou não. Porém, o termo egrégora, ele surgiu dentro dos templos ocultistas da Grécia, nas iniciações. Então, quando eles falavam de um campo energético, não era um campo externo, era um campo interno, só de iniciados que vibravam na luz. Então, era um campo personalizado pela luz. Daí o nome egrégora, que no original significa proteger ou cuidar ou velar, significando aquele grupo é protegido pelo alto, pela luz. Agora, você não vai encontrar essa proteção em qualquer ambiente humano,
nem na torcida, nem no banco, nem no shopping. Mas ali também tem um campo energético, mas ele não está voltado para outro plano, está voltado para a atividade humana. Então precisa dessa intenção. A intenção, por exemplo, se você entra numa igreja católica, um templo protestante, uma mesquita muçulmana, uma sinagoga, ou um centro espírita, um grupo de umbanda, todos têm uma atmosfera espiritual, porque as pessoas não entram ali pensando em alguma coisa daqui, sim buscando um poder maior em tudo. São ambientes que contêm uma egrégora, a gente pode usar. Agora, a gente não vai encontrar essa busca pelo alto e essa energia qualificada. Por exemplo, você junta um grupo de pessoas alcoolizadas num bar. Ali tem uma atmosfera de álcool e do desejo de beber. Ali não tem uma egrégora. Que guardião vai proteger o álcool? Então, cada ambiente coletivo tem uma atmosfera humana. Agora, o termo egrégora se aplica quando a atmosfera busca o lado espiritual e tem guardiões espirituais que tomam conta, porque surgiu dentro do contexto de um tempo. Com o passar do tempo, chegou no século XIX, tinha um ocultista chamado Eliphas Levi, que era o pseudônimo do abade Louis Constant, que era um padre que tinha sido expulso da Igreja Católica e virou ocultista e cabalista. Na primeira metade do século XIX na França, ele era o grande autor dentro da parte ocultista que publicava obras. Era uma referência. Vários livros dele saíram no século XX aqui no Brasil. E ele então vazou num dos livros dele a palavra egrégora. E como ele era muito considerado, passou-se a usar a palavra egrégora e aí houve uma corrupção, uma corruptela do nome. A população achou que egrégora era qualquer campo energético. Então hoje, muita gente chama de egrégora algo que não tem a proteção da luz. Deixa eu dar um exemplo. Ali tem um grupo que faz magia para o mal. Ali tem uma egrégora das trevas. Egrégora como a luz não vai proteger algo que é destrutivo, mas ali tem um campo de energia trevoso e de ego humano, com obsessores que trabalham ali. Não vai ter um guardião da luz. Se não tem um guardião da luz, não há proteção, não há cuidado. Então aí o termo egrégora não se aplica. Entendi. E aí passou-se a usar o termo egrégora para qualquer coisa. Entendi. E uma dúvida que eu fiquei enquanto você estava falando, uma vez você falou sobre os devas, né? Isso. E então, sobre aquela frase, né? Enquanto tiverem duas pessoas falando... É Jesus. Como é que é? Onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Uhum. É o ensinamento de Jesus. Dois ou mais, formar-se-ia um campo energético. Dois ou mais em meu nome, no caso, em nome do ensinamento de Jesus, você teria uma atmosfera positiva protegida pela luz. Agora, isso que Jesus falou não se aplica para dois ou mais para fazer besteira. Entendi. E sim, dois ou mais no nome dele é para algo baseado no divino. Mas quando a gente fala dos devas, eles estão sempre a partir de dois ou mais? Ou eles seriam uma aí escala é diferente. elevada? Devas são seres espirituais muito elevados. A palavra deva vem do sânscrito, significa divindades, é um termo genérico. Então existem seres muito mais avançados do que nós, que operam em níveis altos, ajudando humanidades como a nossa a evoluir. São seres que trabalham, jardineiros do universo, como antigamente se chamava. Esses seres, sempre se disse, principalmente na Índia, e depois no ocultismo ocidental e na teosofia, que cada templo teria um deva reitor protetor. E na Índia, eles falavam de montanhas sagradas, e diziam que por cima de cada montanha tinha um deva. Os celtas antigos, ali nas Ilhas Britânicas, notadamente na Irlanda e na Escócia, falavam de montanhas sagradas, cada uma delas a proteção de um anjo. Então você tem essa relação de devas de proteção. Devas só chegam em lugares que tem egrégora, porque eles se comunicam pela luz, então não vão se comunicar no ambiente trevoso. Então, porque o que eu percebo é que não é sempre que eles aparecem. Não, em não momentos é sempre. muito específicos. E outra coisa, é difícil perceber um ser desse. Às vezes tá e você não percebe, porque não é fácil perceber um ser tão avançado. Eles só aparecem quando querem. Você fala assim, hoje eu quero ver um deva, não vai acontecer nada. Quando você menos esperar, você vê algo assim. Porque às vezes eu percebo que assim... por exemplo, eu já dei meditação em ambiente corporativo e apareceu, e meditações em que o campo era muito mais forte, a energia estava muito mais forte e você não tinha nada. Só que tem um detalhe, naquele ambiente corporativo que você foi, não tinha uma egrégora igual num templo, tinha uma atmosfera corporativa. Por que o deva foi? Não foi pelo ambiente, foi pelo que você ia fazer lá.
Foi dar suporte ao que você ia fazer de bom dentro do ambiente corporativo com a tua meditação. Não era o ambiente, era você. Eu achei que era do ambiente. Não. Agora, aquele templo que você disse que não viu nada, podia ter 1000 devas e você não ter visto um. Então isso é bem relativo. Interessante, porque eu achei curioso, assim, ele ter surgido lá, porque eu não vejo quase nunca, e num processo de meditação corporativa, e até as palavras eram muito corporativas, né, dentro da meditação. E aí tava lá, e eu falei, nossa... Porque isso iria ajudar no ambiente, veja, um ambiente corporativo, você tem empresários, trabalhadores, empresários, movimenta economia, gera emprego. Então você tem uma atividade, se você ajuda a eles a meditar e a se centrar, ajuda eles também a fazerem coisas legais. E isso melhora a sociedade. Então você vai ter uma ajuda nisso. Entendi. Foi bem interessante. Fiquei até impactada, sabe? Foi emocionante. Que bacana. Mas, ô Wagner, eu fiquei numa dúvida. Então, por exemplo, você junta 100 pessoas. Cada lugar que você vai dar palestra é um grupo diferente. Você vai conectar com egrégoras diferentes, eu imagino. Tem a sua, mas que vai se misturar com o campo de energia das pessoas, do ambiente, do templo, enfim. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas a primeira é: a canalização que você for fazer, a sua intuição, aquilo que você vai levar, vai ser alterado de acordo com esse ambiente, certo? Depende do ambiente. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra num grupo espiritual que tem uma egrégora, um grupo legal, vai somar o que eu estou levando com o próprio ambiente. Aí você tem um mix muito maior. Tem a ajuda dos mentores de lá e os mentores que me ajudam. Eu posso programar algo em casa, chegar lá, pelo que eu sinto, eu mudo tudo. Isso, exato. Por causa do que eu sinto. Agora, se eu vou num ambiente que não tem uma atmosfera, eu vou dar uma palestra numa escola. Ali tem uma atmosfera da escola, mas não tem um guardião espiritual como num templo. Porque num templo você tem atividades extrafísicas durante a noite. Não tem ninguém material ali, tem 100 espíritos trabalhando. Então é diferente. Vou numa escola, vou numa empresa fazer uma palestra, eu levo a egrégora que trabalha comigo para dentro, porque lá eu não vou encontrar algo para interagir, eu tenho que me preparar muito mais antes. Quando eu vou num ambiente que já tem uma egrégora, um grupo espiritual, o que eu faço? Chego, fico num cantinho, eu vou ao banheiro, fecho a porta e me comunico com a egrégora para me ajudar e me intuir a fazer algo legal. Não dá para fazer isso no ambiente corporativo, por exemplo. Eu já tenho que sair de casa totalmente preparado, blindado para chegar lá e irradiar alguma coisa. Interessante. E aí uma pergunta que agora, pensando sobre a pergunta, ela talvez não seja tão racional. Mas quando você está nesse ambiente, você vai trazer a informação. Claro que tem a parte sua, a parte que a gente acabou de falar, mas vamos supor que você chega lá e você começa a intuir outro processo. Vamos supor, você vai lá, chega, você vai falar sobre egrégora e você intui que naquele momento seria mais interessante você falar sobre Antigo Egito, vamos supor. Nesse momento que você troca, né, a informação e você se abre para aquilo que está sendo trazido para você, essa informação ela é transmitida através do seu campo de energia que se afiniza com essa nova informação. Também, ou ela vem direto individualmente, né? Por exemplo, você vai num ambiente que tem uma atmosfera. Eu ali me abro para que os mentores me intuam algo que eu possa acrescentar de última hora, porque eles conhecem o grupo. Então, o que eu faço? Dentro do tema que eu fui falar, eu acrescento aquela nova informação e adapto ela para que aconteça o melhor. Isso pode vir pelos mentores do grupo, como pode eu ir ter planejado algo e os mentores que trabalham comigo resolvem mudar aquilo para acrescentar algo porque eles viram algo diferente. Então, isso aí nunca dá para prever. Não é igual você montar uma aula de química ou matemática. Você está mexendo com coisas que se transformam, energias que mudam. Então, muitas vezes, até os próprios mentores que conhecem o outro lado, nem eles sabem tudo. Chega lá, eles percebem algo e às vezes muda de última hora. E aí você, como vai fazer a atividade, é intuído a mudar ou acrescentar alguma coisa. E você até hoje aprende coisas durante esse processo? Sim, eu o tempo inteiro, porque não é uma atividade que você vai ali para fazer que ela seja redondinha daquele jeito. Cada lugar que eu vou, eu faço amizade muito fácil, Ju, porque o meu jeito é esse. Então, por exemplo, chego num lugar, faço amizade com o pessoal da cantina, os médios, os trabalhadores, daqui a pouco eu estou integrado. Então, eu aprendo no contato com as pessoas também. E quando eu vou fazer o trabalho,
pinta uma coisa a mais que me obriga a criar mais, me desenvolve também. Porque às vezes eu percebo que durante esse processo de estar dando aula ou coisa do tipo, vem intuições ou frases ou percepções que eu falo, nossa, é verdade. Tipo, isso é real. E aí, às vezes, eu tô falando algo que eu também tô aprendendo junto com o que eu tô falando. E outra, você fala assim, não planejei isso, esse tema tá vindo, depois eu mesmo vou expandir esse tema em casa, porque a intuição que tá vindo, às vezes é algo que você também não sabia. Exatamente. Né? Aí, às vezes, eu me sinto uma farsa, porque você tá falando ali um negócio, e aí você fala, gente, eu tô chocado, tô aprendendo junto com vocês. Não é isso não. A gente aprende, ensina, aprende, ensina, aprende, ensina. Então, até hoje. Não é química nem matemática, não é algo que você vai fazer exatamente. Aquilo muda, a gente está sempre aprendendo. Por isso, dentro de qualquer contexto espiritual, não dá para a gente ter qualquer laivo de arrogância. Toda hora você é surpreendida por alguma coisa nova que você não tinha notado, algo dentro de você está lá há 1000 anos, você descobriu naquele dia uma sombrinha que você não queria ver, estava lá. Você passa a trabalhar em cima, nós não sabemos tudo, a gente está aprendendo continuamente, embora você conheça bem o tema que você vai passar, mas você aprende um monte de coisa no conjunto. O Eudes, ele vai fazer um stand-up. Ele já tem o plano dele, mas chegando lá, olhando uma pessoa, olhando um conjunto de coisas, ele cria e vai encaixando estrutura nova no que ele está fazendo. E ele fala, caramba, eu tive tanto insight aqui que quando eu chegar eu vou desenvolver outra coisa, porque nem eu tinha ideia desse insight. Não é verdade, Eudes? Então, por mais que a gente passe um conteúdo para alguém, a gente está sempre aprendendo um monte de coisa nova. Se não for assim, não tem transmutação. Energia é movimento. Não dá para gente fazer algo espiritual parado, congelado, engessado, doutrinado de um jeito só. Porque nós estamos falando de algo que muda campos de energia, intuição. Agora, Ju, o mais interessante, você carrega algo dentro de você há um tempão e nunca tinha notado. De repente, chega um mentor espiritual numa saída do corpo e fala assim, você precisa trabalhar isso aí. Fala, trabalhar o quê? Isso, e te mostra. Ele não está te julgando, é igual um professor avisando para o aluno, você precisa estudar esse tema. Então, você fala, mas caramba, eu tinha isso e não notava. Ele fala, pois é. E aí descobri que tem 3 coisas. As coisas que você sabe, as coisas que você sabe que não sabe, e a terceira, as coisas que você não sabe que não sabe. Essa o mentor te aponta e fala, caramba, eu tinha isso e não notava. E aí você é surpreendido. Muitas vezes você está meditando e nota isto que você não tinha notado, e às vezes dando uma palestra, você percebe algo em você e fala, caramba, como é que eu não tinha notado? Preciso trabalhar em cima. Então, é legal você saber que você não sabe tudo. A gente vai botar uma plaquinha aqui no chakra coronário, tipo assim, obra em andamento, homem trabalhando em construção, sempre crescendo. Perfeito não vai dar. E é interessante isso que você falou dessas 3 níveis de consciência, né? Porque quando a gente acessa a nossa sombra, por mais que a gente saiba tudo isso, na hora que você olha, aquilo é um pouco chocante. Não é agradável. É zero agradável. E eu tava te falando agora em off que eu fiz as regressões e me surgiram sombras que, assim, foi um grande choque pra mim, assim, de um nível de inconsciência sobre isso, sobre eu mesma, que eu fiquei muito chocada. E pra mim, o grande desafio foi não me sentir culpada. Isso é que é a chave. Isso que eu achei interessante de compartilhar, porque na hora que a gente percebe que a gente estava errado, a primeira coisa que a gente faz é se flagelar, se mutilar, se sentir culpado. Fica com a autoestima baixa. Nossa, eu fui assim, me sentindo o cocô do bandido, assim. Eu falei... Aí eu falei, gente, olha isso que eu tava fazendo, eu não tinha capacidade de perceber isso, né? E aí você tem que ir se trabalhando, mas eu acho legal falar isso, porque a gente fala muito sobre luz, né? A gente fala sobre autoconhecimento, sobre estar na luz, sobre estar no amor, e eu acho que estar na luz também é estar nesse lugar sombrio, vulnerável. Exato, e não é para reprimir isso, é para você integrar. Exato. E criar uma transmutação, porque é você por dentro, né? Exato. E o que acontece? Eu tenho um recurso... Tá? Eu não era assim anos atrás, eu fui desenvolvendo, né? Quando eu noto algo assim em mim, eu não fico triste. Eu dou uma sonora gargalhada e falo, cara, que babaca. Eu começo, que babaca, como que eu não notei isso? E eu começo, então,
a trabalhar aquilo com bom humor. Eu não tenho essa culpa, porque eu sei que mesmo no erro, a gente pode tirar lição. Outro dia, eu estava comentando lá com o meu grupo de estudos, eu cometi um pequeno erro, nada sério, tá? Foi algo meu, interno. Cometi um pequeno erro de avaliação. Quando eu percebi que eu tinha cometido esse erro, eu dei uma sonora gargalhada e falei assim, mas que idiota! Como que eu avaliei isso errado? E aí eu comecei a rir pelo seguinte, falei, cara, ainda bem que eu tenho defeito. Trabalho com a parte espiritual. Nunca que eu vou achar que eu estou iluminado ou superior a ninguém quando eu descubro um defeito desse. Descobrir um defeitinho é salutar pro teu ego não subir. Vocês ficam humilde, né, Wagner? Na hora você faz olha, você quer ver uma coisa? Pega uma pessoa dinâmica até e ela fica doente, está internada no hospital. Ela fica boazinha, eu disse, porque ela está dependendo dos outros, ela não tem a dinâmica dela controlar nada. E aí ela fica humilde, agradece, até passar a doença, ela volta. Então, por exemplo, ficar acamado, impotente com uma doença que está te impedindo de você funcionar normal, tem que te ensinar alguma coisa. Você está dependendo dos outros. Às vezes, alguma coisa dentro do teu corpo está te sabotando para criar aquela condição, para te ensinar algo. Então é muito importante que a gente esteja atento. Nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós é iluminado só porque estuda a parte espiritual, porque é um erro que eu tenho visto muita gente cometer. O fato de estudar um tema elevado não significa que nós sejamos elevados. Significa que a gente está tentando se elevar ao estudar um tema daquele, mas até chegar naquele nível leva muito tempo. Então, uma luta dentro da gente. Daí aquele verbo, vencer a si mesmo. E os celtas antigos tinham uma coisa sobre a sombra de dentro que eu acho maravilhosa. Se tem uma coisa que o lado sombra da gente tem de bom, é que ele é honesto. Honesto como? Quando o lado sombra te olha, ele fala, vou te ferrar. Ele não camufla, ele fala, vou te lascar. Se você bobear, eu te domino. Então, ele é honesto na intenção de te puxar para a escuridão. Então, o lado sombra também tem algo positivo, a honestidade. E a gente, às vezes, falando de luz, é desonesto e mentiroso. Então, é importante. Esse lado sombra, pelo menos, ele, às vezes, é um pouco mais honesto que eu. Deixa eu integrar ele. Eu não vou pegar a sombra, eu vou pegar a honestidade. Olha que legal, você tira a lição, né, Eudes? Exatamente. Tem que ter uma certa frieza, um discernimento para você não cair, né, no vitimismo, na culpa, nas energias de baixa vibração e tá nesse lugar de oportunidade. É um lugar de oportunidade, você usou o termo exato. Porque, na verdade, se você tá vendo é porque você já tem recurso para mudar. Porque... exatamente. Se te é dada a chance de perceber, você tem condição de trabalhar aquilo. O que adianta chegar e te revelar algo que você não tem estrutura nem para entender que algo é esse? Exato. Então, à medida que você vai crescendo, teu discernimento se amplia, tua luz aumenta, você passa a ficar consciente de coisas que você não estava antes. E aí, ao invés de você se sentir iluminado, você volta essa luz para dentro, mas não para diluir a treva, mas sim para clarear, esclarecer e integrar, porque aquilo é parte sua também. Exato. E Wagner, quando a gente fala, né, das egrégoras, do campo da aura, como que o ego, ele se mistura com a nossa aura? Porque o que eu percebi nessa minha sombra, foi uma sombra muito egóica, né, de ego, e eu fiquei tentando entender como que, dentro da consciência que eu tinha, e da hora que eu percebi essa sombra, como que esse ego me deixou tão cega? Entende? Como que rola mas é isso que acontece. Tipo assim, você passa 1000 vezes em cima daquilo e não vê, você não reconhece aquilo. Mas que energeticamente parece uma cegueira que acontece e você fala, gente, mas era tão óbvio. Autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo. O lado nosso egóico nos autossabota, o discernimento cai. Eu posso dar um exemplo. Uma pessoa emocionada, ela perde a capacidade de discernimento. Tanto que as leis humanas facultam atenuante para quem comete um ato passional, que reconhece que por emoção você pode perder as estribeiras e fazer uma besteira. As penitenciárias estão cheias de gente que não eram bandidos, era uma pessoa que no momento de raiva atirou em alguém. Entendi. Né? Então, quando a gente está tomado de emoção, nós estamos ébrios, não de álcool, mas sim de emoção. A gente não raciocina. Como é que o ego da gente faz? Inebria a gente com uma massa de ilusão que não permite que o discernimento observe aquilo. É isso que os antigos hindus chamavam de Maya, a ilusão, a teia de ilusões,
criada pelo ego da gente. O Shiva, né, dentro da Trimurti hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, Shiva é o transmutador. Então tem um aspecto do Shiva que ele está dentro de um arco, assim num gesto de dança, chamado Shiva Nataraja. Nata é senhor, Raja é realidade. Nataraja, senhor da realidade. E ele chega, faz uma dança em frente a você, e na dança ele dissolve as tuas ilusões, te chamando para o real que é Raja. Isso levou muita gente a traduzir como dançarino divino. Não, é senhor da realidade, Nataraja, que promove a dança da transformação, que liquida suas ilusões. Olha que conceito antigo. O Shiva vem para dissolver a Maya, que não permite a você ter discernimento para enxergar o que precisa. Interessante, acho que me clareou nesse sentido, porque eu tava... Como que isso fica tão inebriado mesmo? E de fato, o centramento, ele não tá nem na emoção nem no racional, né? Ele tá na clareza. Então, acho que talvez quando você entra muito no mundo emocional ou muito no racional, você fica ali na dualidade. Ambas as coisas são perigosas. Se você mergulha na emoção, você perde o discernimento. Se você fica só no intelecto, você perde o sentimento. Então, nós precisamos unir cabeça e coração em equilíbrio. O que se busca sempre é o equilíbrio. O que eu penso, o que eu sinto e como é a média disso na minha ação. À medida que a gente vai melhorando, a média vai melhorando porque o pensamento fica mais claro, as emoções vão melhorando com o passar do tempo, você começa a observar melhor as coisas. E outra, se você acha sombra em você, você não vai condenar a sombra do outro, porque você percebeu em você. Agora, quando você não acha em você, você fica apontando sombra do outro. Por isso que Jesus falava aquela coisa, tá de olho no defeito do outro e não vê a trave dentro do teu olho. Exato. Então era isso, a sombra nossa faz a gente criar ressonância com a sombra alheia. E aí todo mundo fica apagado. É interessante isso, né? Teve uma época de desenvolvimento que eu olhava muito porque eu julgava no outro. E eu falava assim, nossa, tudo que eu julgo no outro tem algum lugar dentro de mim, né? Que a gente não consegue ver. E eu acho que o outro, se a gente tem essa consciência de olhar para o outro e trazer pra gente, aí a gente começa a conseguir dissolver, né? E estudante espiritual tem um problema, a maioria. Olha para o outro que não estuda aquilo e ligeiramente por dentro o ego lhe dá um senso de superioridade. E isso é muito perigoso. Ah, fulano ou fulana não estuda isso, vai morrer, vai para o umbral. Isso não significa nada. Fulano ou fulana pode não acreditar em nada e ser uma pessoa melhor do que você com todo o teu estudo. Mas vale o materialista que faz o bem do que o estudante espiritual que não faz nada. Exatamente. Isso é tão relativo. E outra, eu tenho amigos que são materialistas, que são pessoas excepcionais, de caráter, apenas não acredito em nada mais. E daí? Eu prezo eles pelo caráter e pela amizade. Tenho amigos que são religiosos. Agora, tanto meus amigos materialistas quanto religiosos sabem do meu estudo espiritual. Eu não vou doutriná-los, como também não vou receber doutrina de ninguém. Eu vou respeitá-los pelo caráter. Nem sempre um estudante espiritual fala isso, porque ele se acha sensorialmente superior porque ele está tendo acesso a algo que o outro não está tendo. Isso não significa nada. Nenhum de nós é melhor do que o outro porque está estudando algo a mais. O fato de você estar sabendo um pouco mais é melhor para você se abrir. E isso tem que aumentar a sua compreensão para o outro. E não ficar julgando que o outro não estuda aquilo. Exatamente. A tal da compaixão e empatia. E compaixão não por ego. Porque tem o ego da compaixão. Tipo, vocês viram como eu sou bonzinho? Eu compreendo o outro. Isso é o teu ego. A compreensão vinda como algo natural do teu jeito de ser, a compaixão como algo natural, que você nem sequer nota que fez algo de especial. Exatamente. Aquilo simplesmente é o natural. Exato. Isso é o mais lindo, né? E vem cá, vamos ver algumas perguntas? Ver se temos perguntas, Eudes? Eudes, tá gostando do papo, Eudes? Ó, quer ver? Tem uma aqui muito boa que eu tinha até ficado na dúvida junto com a pessoa. Peraí. Olha, já passou 35 minutos de programa? Olha só, vai. Hoje, olha, batendo papo, eu parei, tem 15 minutos que nada. Ó, aqui, essa do Bruno eu achei... Entramos num flow aqui. Você sabe quem... Desculpa, eu... Não, pode falar. Você sabe que enquanto você tava falando, aconteceu uma coisa engraçada? Porque eu tava pensando na pergunta, e aí antes de você responder, eu já tava visualizando toda a resposta, tava recebendo em energia as isso respostas. Mesmo. E várias vezes em saídas do corpo, eu tive uma experiência que vários que estão aqui assistindo vão reconhecer. Tava de frente com uma presença espiritual sadia. Eu entabulava uma pergunta aqui, antes que eu terminasse de pensar na pergunta, a resposta já estava
É a conexão por energia, consciência a consciência. Quando você está integrado com alguém, está junto dentro de um campo energético igual, essa comunicação ela vai por energia, ela é mais rápida do que o pensamento. Antes de você me responder, eu já tava, eu falei, eu não preciso nem fazer mais a pergunta, mas eu já estava meio confusa com os universos aqui e lá. E agora, antes da gente desfazer a pergunta, eu recebi esses dias uma informação de sonho, que você acorda com aquilo na cabeça, né? Era uma imagem de uma vida de uma pessoa, enfim. E aí aquilo me chegou, essa informação, de uma experiência que essa pessoa viveu, não sei quando, onde, nem nada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque foi uma questão de abuso e tal, e eu fiquei assim, o que eu faço com essa informação? E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer com essa informação. Eu não posso te falar nada, porque cada situação é de um jeito. Às vezes eu tenho isso também, me vem a intuição de falar algo para a pessoa e às vezes para não falar. É só para ter o conhecimento, para poder ajudar secretamente, invisivelmente. Nem sempre você passar uma informação, a pessoa tem estrutura para aguentar aquilo. Às vezes você percebeu porque você está encaixada na energia junto. Às vezes um mentor espiritual dela ou seu intui você, não é para você falar, é para você ajudar em silêncio. De alguma forma. E é engraçado que é uma pessoa que as mentores dela me usam o tempo todo para trazer informação. É isso mesmo. Isso acontece com qualquer médium, Ju. O mentor da pessoa intui você para algo que ele quer que você ajude a pessoa em alguma coisa que ele não está conseguindo acesso. Eu intuí que eu não deveria falar porque essa pessoa ia ficar assustada. Tem isso também. Aí eu fiquei tipo, o que eu faço com isso? É o seu feeling. Às vezes um mentor te joga informação só para você ajudar em silêncio. Às vezes para falar não dá. E às vezes tem que falar. Depende do caso. Por exemplo, um mentor do Eudes me jogou uma informação, mas eu não posso falar para ele porque ele não tem estrutura para ouvir essa informação. Então vou mandar uma energia em silêncio e para ele, para ver se intuitivamente ele acessa. Eu já sei, a nossa energia é tão conectada que eu acho que até sei do que você deve estar falando. Ixi, Maria! Olha, tá assim, você já assim. Pegou? Já peguei a indireta. Não é sobre o funk. Era isso você se lascou, não era. Era isso não foi isso, o mentor já sabe que você é caso perdido. Então ele não vai intuir sobre isso, não. Tá bom. Então fica um mistério aí do que Olha, se vocês ouvissem as besteiras que esses dois falam no off, você tá entendendo? Vocês iam ficar indignados, tanto quanto eu, que nem eu tava entendendo as piadas. Olha, pessoal, e a Ju tava viajando e ela chegou, não viu o Eudes um tempão. Ju, ele botou a camisetinha pra mostrar como ele tá bombado. Põe a câmera em você pro pessoal ver. Vai, faz assim. Faz. Olha aí, pessoal. Já era, foi. Já tá bom. A tatuagem dele cresceu, né, o Wagner? Rapaz, diz ele que tá malhando, mas dizem as más línguas que ele tá usando bomba. Não podemos falar qual, falar qual. Tá bom, vamos lá. Vai, desconta pra gente. A pergunta uma das perguntas que eu separei aqui é do Bruno, que ele pergunta assim: alguém que faz parte de um grupo espiritualista que se reúne uma vez na semana, quando essa pessoa não está junto com o grupo, ela continua protegida pela egrégora? Depende da pessoa, tá? Por exemplo, há uma egrégora. Se a pessoa está viajando, ela não está participando da reunião, mas ela pode estar conectada de alguma forma no dia, no horário, e aí ocorre um link, né, espiritualmente. Agora, supõe, Ju, que essa pessoa está viajando e caindo na gandaia lá. Ela não está na ressonância da egrégora aqui. Então depende muito como é a pessoa. Se a pessoa está lá, mas está ligada, fala, puxa, hoje é quarta, vai ter aquela reunião, puxa, meus grandes amigos vão estar lá, eu vou tentar na hora ficar quietinho, erguer o pensamento e tentar ficar ligado espiritualmente. Eu sei que os mentores não têm distância. Ou não vai dar para na hora da reunião eu estar ligado. Mas quando eu chegar no hotel onde eu vou estar, à noite vou fazer uma meditação e vou pedir para os mentores da reunião não me deixar afastado. Me leva para trabalhar fora do corpo, dentro da egrégora. Entendi. E existe algum tipo de choque de egrégoras? Mito. Mito, isso foi mal explicado. Exemplo, Ju. Você frequenta um lugar sadio, baseado na luz e no bem. E você começa a frequentar ao mesmo tempo um lugar baseado no mal e que projeta trevas no mundo. Uma atmosfera não bate com a outra. Aqui tem uma egrégora, ali tem um campo de trevas. Então, é claro que aqueles obsessores, que ali não tem mentores, aqueles obsessores vão vir em cima
tentar prejudicar o trabalho de luz através de você. É um choque de objetivos. Agora observa, você frequenta um lugar bom e vai no outro lugar bom, os objetivos são idênticos. Então, a luz é uma só, embora o modus operandi de cada grupo seja outro. Como é que vai dar um confronto de mentores? Se tem confronto, não são mentores. Deixa eu dar um exemplo bem básico. Tá jogando aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco no Rio, Inter e Grêmio no Sul, Atlético Mineiro e Cruzeiro em Minas Gerais. Torcidas adversárias. Estão no estádio. Cai uma arquibancada e milhares de pessoas estão embaixo dos escombros. A torcida de um time e de outro, que estavam antes como adversárias, vão correr juntas para retirar os escombros, para salvar quem puder. Você vai ver duas torcidas adversárias se unirem em prol de um objetivo comum, por uma necessidade. Se duas torcidas adversárias são capazes de se unir, tirando a diferença, imagina mentores. Imagina, por exemplo, Jesus saiu de férias e o Buda veio tomar conta aqui do astral do Ocidente. E aí o Buda vê você fazendo um Pai Nosso. E aí o Buda fala assim, se ela ainda estivesse fazendo um Mani Padme Hum, mas Pai Nosso, a prece é do outro, eu não me envolvo. Não dá para imaginar. O Buda, nem que você não faça prece alguma, ele te ama. Agora, suponhamos, o Krishna está de férias na Índia, Jesus foi cobrir. E aí, você tem um hindu falando Om Namo Bhagavate Vasudevaya, um dos mantras evocativos do Krishna. Jesus olha e fala, se ele tivesse feito um Pai Nosso Ave Maria, eu atenderia. Mas ele fez um mantra do Krishna, não é minha praia. Não dá para imaginar um ser desse, de alta qualidade, fazendo competição com outro. Então, o que eu descobri? Quando alguém diz vai dar choque de egrégora, é dirigente de grupo querendo manter o gado dentro do curral. Não vai em outro lugar, irmã. Vai dar choque de egrégora. Mas veja, esse lugar aqui é maravilhoso, o outro lugar é maravilhoso, qual é o problema? Tá? E se você tem uma visão universalista, não importa que a pessoa esteja aberta. E outra, se teu trabalho é de qualidade, a pessoa pode ir onde for. Você confia no que você está fazendo. Seu trabalho é de qualidade. E você reconhece qualidade no outro. Agora, quando os objetivos são diferentes, pode dar conflito. Quando o objetivo é baseado na luz, tanto faz onde você vai. Se o teu coração está harmonizado, não tem competição. Perfeito, porque às vezes a gente vai, né, faz com um terapeuta aqui, outro terapeuta ali, e aí às vezes tem esse mito de você tá criando esse choque, né, de estar trabalhando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. O ruim seria ser num terapeuta maravilhoso, depois eu num terapeuta trevoso. Aí não bate a atmosfera. Mas eu vou num terapeuta legal, tem outro terapeuta legal. Por exemplo, eu tô aqui com você. E aí você fala assim, olha, eu tô indo numa igreja, tem um padre lá maravilhoso, o cara faz uns sermões inspirados, fora da caixinha, o cara atende um monte de gente, ajuda psicologicamente a muita gente. Cara, tô indo lá naquela igreja. Eu vou falar assim, continua indo, tá te fazendo bem, e o cara que tá lá é legal. Agora, você fala, eu tô indo, sei lá, num grupo de Umbanda. Lá tem um preto velho maravilhoso que acopla, continua indo lá. Aí você fala, agora eu tô indo num lugar onde faz magia trevosa, fala, não vá lá, por favor. Não vai bater com o que a gente está fazendo aqui. Então, é nesse sentido que o pessoal exagerou. Se eu tenho mente aberta, não me importa onde você vai, desde que você volte melhor quando sair de lá. Agora, se você voltar pior, vai prejudicar o trabalho aqui. É nesse sentido. Perfeito. Maravilhoso. O que mais, Eudovski? Na real, essa pergunta é mais minha. Por exemplo, às vezes acontece de eu... Eu não quero ler das pessoas. Não, tem uma minha. Por exemplo, às vezes acontece de eu estar passando em frente a uma igreja e tá um som ferrado de bom, assim, que dá até arrepio. Que você fala, caramba, tem algo forte acontecendo aqui. Isso é egrégora. Mas veja, você falou que escutou um som. O som de um órgão. Geralmente era uma música, um louvor. Todo mundo cantando um louvor. Aquilo ali tem uma egrégora, porque o louvor tá buscando. Tá? Agora, imagina que fosse um templo em que o louvor fosse para uma divindade obscura que faz magia para o mal. Você sentiria um peso, aí já não é egrégora. Egrégora, a luz protege. Eu vou repetir a palavra egrégora. Velar ou cuidar, significando o alto protege. Aí alguém vai perguntar, mas um grupo trevoso não tem protetores das trevas? São os primeiros a correr quando a coisa aperta. Como é que você vai confiar na entidade das trevas? Sim. Não há lealdade, é treva. A luz jamais vai te trair, porque o objetivo é o despertar da consciência. E é muito maior do que o que a gente sabe. Então, egrégora se aplica quando o ambiente
está voltado para algo maior. Isso pode ser na igreja, na mesquita, na sinagoga, no centro espírita, no grupo de Umbanda. Agora, se pegar um fanático de alguma área, ele acha que a luz só está ali. Ju, Deus, ou a Mãe Divina, o nome que você quiser chamar, Senhor ou Senhora de todos os espaços. Como é que eu posso pegar o Senhor ou a Senhora de todos os espaços e prender no espaço só de uma religião do planetinha desse tamaninho e dizer que só está ali? Então, isso é falta de discernimento, isso se chama fundamentalismo. Eu entendo, a luz está em todos os lugares, mas nem tudo percebe essa luz. E eu sei que há outros grupos diferentes do meu que buscam a mesma luz e são muito bons. Qual é o problema de você estar indo lá? Agora, se de grupos muito pesados, que vibra a coisa pesada, eu não gostaria que você fosse lá, mas você é livre para ir onde quiser. Mas eu não quero que você volte lá, cheio de treva, na reunião aqui, que é para fazer algo melhor. Aí, nesse sentido, pode dar um choque. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, durante a vida de uma pessoa, ela vai passando por fases, né, de crenças, de evolução, inclusive de egrégoras. Então, às vezes, a pessoa transita entre a Umbanda, o evangelho, enfim, catolicismo, judaísmo, enfim, vai transitando de egrégoras. Isso você acha que é algo que está dentro do plano de alma dessa pessoa? Olha só, a pergunta é ótima. A pessoa vai mudando interesses, às vezes não bate mais a ideia desse grupo aqui, ela tem que buscar algo melhor. Se ela tá feliz, fica ali, não tá batendo. É hipocrisia ficar, né? E muita gente tem medo de sair de grupos porque existe ameaça velada. Você tá num grupo cristão, se você quiser sair, você vai ser acusado de que o diabo te desviou. Você tá num grupo ocultista, vai ser acusado de que o demônio do ego te levou. Tá num grupo espírita ou de Umbanda, o obsessor te levou. Tá num grupo, sei lá, de conscienciologia, você tá desviado da programação. As pessoas que ficam, quando vê que você sai, te acusam. E você saiu porque não batia mais as ideias, tem que sair. Se caso contrário, é hipocrisia. Só que tem gente com medo. Não se afasta com medo do que o grupo está dizendo. Quer dizer, fica dentro do grupo por medo, não por objetivo. Então, ao longo do tempo, alguém pode ir mudando. Agora, o que não pode mudar é o valor. O valor é a luz. Então você tem uma atmosfera de Umbanda, atmosfera espírita, atmosfera ocultista. O modus operandi de trabalho é diferente. Mas o que todos estão buscando? Uma única luz. Essa luz é a egrégora por cima de todas as egrégoras que tem. Se você busca a luz em cada lugar, teu objetivo ainda é o mesmo. Entendi. Agora, se você começa a falar aqui é superior ali, você já não entendeu nada. Você está preso à atmosfera de grupo e condicionamentos doutrinários. É legal quando você se liberta disso, valoriza o que o grupo tem, os valores, mas você sabe que o valor é muito mais alto e que nenhum grupo da Terra sabe tudo. É isso. Porque eu sinto que dentro dessa transição de grupo, você vai aportando dentro do seu campo novas consciências, né? Então eu acho muito rico, na verdade, essas trocas. Elas vão te aportando novos conhecimentos. Lá no meu grupo de estudos, lá tem gente que frequenta vários outros lugares. Temos umbandistas, Rosa Cruzes, tem gente que é maçom, tem espírita, tem gente que é cristã. Eu não me incomodo em nada para onde meus alunos estão indo. Eu gostaria que eles fossem felizes nos lugares onde eles fossem e retornassem para a próxima reunião mais felizes ainda. É assim quando você está com a mente aberta. Agora, não gostaria que algum deles entrasse em atmosfera pesada e voltasse na próxima reunião para contaminar o grupo com aquela treva que ela arranjou em outro lugar. E imagina, você está estudando comigo, eu te falo, com a luz não existe pacto. Que pacto? O que você pode prometer para a luz para ela te ajudar? A ajuda da luz é incondicional. A única coisa que ela vai exigir é a cabeça do teu ego entregue de bandeja. Não adianta você prometer mais nada. Então, você não tem como fazer um pacto com a luz. A luz só pede, cresce, seja feliz. Não há pacto, é isso. Agora, você vai e faz pacto com seres trevosos por objetivos teus, você já perdeu a luz de vista, porque a luz não faz pactos. Exatamente. E uma coisa que eu fiquei pensando também é, dentro do campo do seu trabalho, aquilo que a gente estava falando do que você vai vir falar, mais aquilo que você intui na hora. Essa intuição que você traz na hora, a gente que está trabalhando, né, com essa leitura, digamos assim, com essa canalização, você capta a informação do campo daquelas pessoas também? Exatamente. Também. Você capta das pessoas, capta dos mentores, capta dos teus,
Por isso você tem que estar muito atenta para o que você vai fazer. Se eu vou fazer uma palestra, eu me preparo em casa antes, às vezes um dia antes, mexendo no material, e é comum, perto da hora da palestra, eu mexo em todas as figuras para ficar no clima. Então, eu vou preparado para justamente ter esse feeling, estar afiado. Não é uma coisa que você estudou 10 anos atrás, vai dar uma aula hoje sem pensar. Eu fico imerso naquilo antes, para estar dentro da vibração daquilo. E outra, como eu gosto muito do que eu faço, você sempre vai me ver feliz fazendo uma palestra ou fazendo um curso, brincando com todo mundo. Eu simplesmente estou mexendo com a coisa que eu mais gosto. E eu sempre acho muito ruim quando eu encontro um estudante espiritual com autoestima baixa, o olhar apagado. Eu falo, como que você está com o olhar apagado se você está estudando a melhor coisa do universo, que é a parte espiritual? O resto podia estar dando problema. Se isso não está dando, você está iluminado, irmão, por dentro, que é, perde tudo, mas não perde essa luz. Que talvez seja isso que Jesus um dia ensinou. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma? Então, eu estou dentro da alma do que eu faço. O resto eu vou levando, desde que aquela alma me inspire a isso. É, porque uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, disso que a gente tá falando. Ela falou assim, eu não gosto da energia de fulano, porque ela disse assim, como se ele roubasse a informação das pessoas que ele estava dando aula. Como se ele não tivesse conhecimento genuíno, e ele só tivesse a capacidade de captar a informação das pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não sei se isso é de fato um roubo, entende? Às vezes pode ser, a pessoa pode ter te falado. Uma coisa é você ter o feeling de pegar e daí poder falar algo que ajude todo mundo, você captou. Eu conheci pessoas que roubavam a energia das outras. Deixa eu dar um exemplo. Isso é histórico, não estou falando de alguém em particular. Pega um mestre bem idoso dentro de uma estrutura. Ele é o mestre, tá? E ele se cerca de gente jovem, porque ele já não tem mais força para trabalhar. Então eles vão trabalhar para ele. Ele doutrina de que eles têm uma tarefa especial, uma missão existencial especial, e as pessoas ficam com medo de sair e perder a programação, porque ele condicionou as pessoas. Então pega um mestre desse antigo, pode ser oriental, ocidental, como ele fica junto de gente jovem e ele já está da idade, ele vive da energia dos jovens, ele é um vampiro de grupo. E os jovens entregam tudo a ele. A história está repleta de exemplos. Pode acontecer de alguém com um grupo tá captando a energia das pessoas para alimentar o ego da pessoa. Tipo assim, eu capto, falo o que eles gostariam de ouvir e fico num estágio acima. Estando acima, eu me alimento, porque eles estão abaixo de mim. Isso pode acontecer, eu não estou dizendo que é o caso. E eu, no caso, eu vou fazer algo, eu capto para que eu possa fazer o melhor para todo mundo, mas eu não me sinto acima. É a intenção, então. Tanto que eu chego lá, vou conversar com a faxineira, com o pessoal da cantina, o pessoal, e vou fazer amizade, vou sair dali contente, igual, né? E eu não fui lá para drenar, eu fui lá para somar. Há uma diferença grande na intenção. Entendi. A gente vai sempre voltar para esse lugar do que eu quero, né? Eu vou dar uma palestra, eu vou lá contribuir com o que eu sei. E as palestras que eu faço, a maioria dos lugares tem arrecadação de alimentos ou de ração para animais, que depois vão ser distribuídos. Então tem esse detalhe, mas eu vou lá somar o conhecimento. No meu caso, eu sei que junto com a plateia tem vários espíritos encarnados carentes. Então, durante a palestra, naquela egrégora, os mentores usam a palestra como isso, que tira um monte de gente e leva embora. E ninguém soube de nada, achou que era só a palestra. E havia uma egrégora de trabalho, uma oficina de trabalho na palestra que eu estava dando. O público não sabe. E outra, estou lá no final. Muita gente pede para tirar fotos, autografar um livro, eu atendo todo mundo, converso com todo mundo ali. Né? Eu não tenho como atender respondendo e-mail ou dando consulta individual, mas ali forma uma fila para tirar uma foto, autografar. Cada um quer um abraço, eu dou um passe. O pessoal não sabe disso. Aperta a mão, dou um passe. Enquanto o pessoal está na fila, e eu ali, os mentores aproveitam aquele ambiente, dão um passe em um invisível, tiram um obsessor que está agarrado com um, o pessoal não sabe de nada, acha que era só uma fila para foto. Então, isso é muito sério. Quem trabalha com essa área, passando informação de esclarecimento e assistência, tem que estar responsável com isso. É uma coisa seríssima. Imagina, com o conhecimento que eu tenho, se eu fizesse isso para desencaminhar pessoas, eu próprio, pelo estudo que tem, já sei o problema que eu teria à frente, karmicamente falando. Então, o discernimento, quando ele chega num ponto, não te permite fazer o mal.
Porque você, por discernimento, sabe que o mal vai fazer mal. Tipo assim, pra você mesmo. O mal que me fazem não é o que me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço. Eu já tenho noção disso. Então, como é que eu vou enganar alguém? Ou vou manipular alguém? Eu sei o problema disso. Então, pessoas dentro da área espiritual que manipulam outras, elas estão adquirindo karma com essas pessoas e vão ficar emaranhadas para frente. Eu não vou lá para somar. Eu acho que o tema espiritual é libertário, não é para me emaranhar. Quero que o pessoal saia bem, feliz, e que eles vão estudar, né? Não fica preso ao que eu estou falando, mas enquanto estiver ali, eu vou bombar a luz no que eu estou fazendo. Exatamente, perfeito. Mais alguma, Eudes? Tem uma pergunta aqui da Cristina. Ela pergunta: esses programas de internet de irradiação de energias, ou até mesmo uma oração em live, também formam uma egrégora ou não? Não, tem uma diferença. Ju, suponhamos que eu, você e o Eudes fazemos um grupo online, onde toda terça-feira você na tua casa, o Eudes na dele ou na minha, a gente se concentra meia hora e pensa numa luz para o universo. Nós nos conhecemos há tempos, temos amizade, temos responsabilidade. Há uma egrégora que não é localizada, mas a fluência entre nós três. Mentores não depende de um lugar. Há uma atmosfera extrafísica que não é espacial, não tem 3 dimensões. Há uma egrégora, apenas não tem um local fixo. Egrégora não é parede, é união de propósitos, que às vezes emprega no ambiente. Mas, no mundo moderno, nem sempre você está no ambiente, mas está ligado um com o outro. Vão entrando outras pessoas. Elas entrando, elas estão dentro da egrégora que nós formamos. E elas vão acostumando lentamente, Eudes, dentro da mesma vibe. Aí, ok. Agora, a gente está numa live, não conhece ninguém que está do outro lado, nem a gente mesmo se conhece direito. Como é que você vai fazer uma estrutura? Então, legal, quando há um grupo que repete a irradiação toda semana, existem condutores daquilo, esses condutores mantêm a egrégora, todo mundo que for entrando entra nessa vibe. Agora, um grupo disperso, cada um no lugar, sem se conhecer direito, teria que ser um grupo muito legal para poder criar essa união mesmo sem se conhecer. Aí é muito mais difícil de acontecer. Mas existem grupos bons pela internet, tenho amigos que fazem radiação grupal maravilhosa, são pessoas seríssimas que eles mantêm a egrégora. Diferente você estar numa live aleatória e fala, vamos agora irradiar para o mundo. Isso não é tão legal, porque você não está na casa da pessoa. Às vezes do lado dela tem um espírito obsessor, a pessoa irradia energia, o obsessor come dela, absorve essa energia. Agora, é possível, quando o grupo é coeso, tem um núcleo mantendo a egrégora, é possível, tem grupos bons assim. Eu sinto muita diferença de quando eu tô em aula passando uma informação do que quando eu tô no Projeto Farol. E também, completamente diferente. É por isso que eu não faço curso online, eu não gosto. Eu gosto de estar presente, dentro da egrégora, abraçar, estar conversando ali. Agora, é claro, uma live você não tem como... Você está passando informação, mas uma vivência é melhor você estar presente. Agora, é claro, alguém que mora longe vai falar, por que você não passou online? Para mim, não é a mesma coisa. E o pessoal fala assim, puxa, você faz a maior parte da atividade de São Paulo. Claro, eu moro aqui. Quando eu morava no Rio, fazia lá. Então, tem coisa que dá para fazer online e outras não. Tá? Por exemplo, como é que você vai desenvolver mediunidade online? Você pode estudar teoricamente a mediunidade em aulas online, mas a prática, você tem que ter alguém mais experiente orientando, porque você sendo inexperiente, vem um obsessor, disfarça de mentor e te domina. E você está sozinho com ele acoplado e não sabe como tirar. Então, tem coisa que não dá para fazer, tipo abraço online. Não dá. É claro que a gente pode se cumprimentar, eu estou te mandando um abração, mas o abraço mesmo, a troca de energia, ela é bem maior. Aí alguém fala, mas não pode ter a distância. Pode, mas aí seria Jesus num canto, Buda no outro e o Krishna. Ligação completa. No nosso caso, essa ligação é um pouco fragmentada. Entendi. Maravilhoso. Mais alguma, Eudes? Sim, do nosso amigo Cachorro Preto Albino, que ele manda... Professor, no caso do Evangelho do Lar, a egrégora permanece no duplo da casa ou ela só se forma somente nos dias do Evangelho? Não, é claro que nos dias vai ser mais forte, mas Ju, o que eu vi? Egrégora significa cuidar ou velar, da palavra original. Um grupo que se reúne toda segunda para fazer o Evangelho no Lar, um grupo espírita, não é que só vai ter a proteção naquele dia. Um guardião mantém o ambiente, porque semana que vem tem outra reunião.
Então, daí o nome é egrégora. Tem um guardião, vela e cuida, tá? Agora, tá lá o evangelho no lar. E se tiver uma família de muçulmanos fazendo Corão no lar, também tem egrégora. Uma família de hindus lendo Bhagavad Gita juntos, toda segunda, também tem egrégora. Egrégora não é doutrina ou religião, é a reunião de boas pessoas baseada no objetivo maior. Então essas reuniões assim, eu disse, tem uma egrégora que não é só no dia, tem sempre um guardião protegendo o ambiente, mesmo nos dias que não tem a reunião. Isso é legal o pessoal saber. É muito importante. E eles se revezam. E, vamos dizer, dão um plantão. Olha, mentor do Eudes, hoje é você, mentor do seu, hoje, amanhã é o seu. Eles vão revezando porque o ambiente tem que ser preservado. Até a próxima reunião, novamente, reforçar. Então é de uma responsabilidade você manter uma reunião espiritual, porque o outro lado se programa para poder proteger. E aí você falta a tua reunião. É claro que tem motivo justo. Doença, cuidar de um filho doente, estar preso no trabalho e emprego é importante. Agora, sabe o que queima o filme? Faltar reunião para ir numa festa, faltar reunião para ver o jogo de futebol daquele dia, faltar reunião porque você foi encontrar amante. E aí o bicho pega, porque o teu motivo não é justificado perante os mentores que eles próprios estão tirando tempo para te proteger e você que precisa não vai? Então essas coisas são de alta responsabilidade. Perfeito, maravilhoso. Mais alguma, eu? A Fabiana manda: por que toda vez quando estou recebendo um passe espírita não aguento a emoção e começo a chorar? Pode ser várias possibilidades. Primeiro, o chakra cardiorrespiratório dela está aberto. Alguém vem e passa uma energia maravilhosa. Ou um mentor passa pela pessoa, aquilo entra, vai incidir no chakra mais sensível dela, e aí o sentimento brota, não tem saída. Você começa a chorar. O choro, ele vaza a emoção da gente para fora. Segundo ponto, às vezes o mentor que trabalha com a pessoa não consegue acesso direto. Na hora que ela está aberta para o passe, o mentor acessa ela. E esse acesso é um sentimento que vem de outras vidas. Tem uma série de possibilidades, mas me parece algo legal. E o sentimento dela está fluindo, é algo natural. Uma liberação. Né? É uma liberação. Perfeito. O nickname é Supera, pergunta: um grupo espiritual nos ajuda a ver onde erramos e isso é mais raro do que no estudo individual? Pode ser as duas coisas. Em grupo é sempre melhor porque somos potenciais. Mas nem sempre, às vezes individualmente você tem um feeling maior. Isso varia de grupo a grupo, de pessoa para pessoa. O importante é estar aberto. Seja um grupo individual, esteja aberto para captar o que você precisa e melhorar o que for necessário. Perfeito. O Signória pergunta: Wagner, o que dizer aquelas pessoas que dizem que tem que dar permissão para receber boas energias do reiki, apometria e etc? Se fosse assim, nenhum mestre espiritual ajudaria a gente. Algum deles pediu permissão para ajudar a gente? Nenhum. Você acredita que você pode enviar reiki sem a permissão? Sim, porque reiki é apenas mais um método. Você tem o passe à moda espírita, o passe à moda da Umbanda, a cura prânica. Você tem milhares de métodos. O jorei da igreja messiânica, a imposição de mão do cristão. Porque várias vezes eu sinto de enviar energia e aí eu não devo interferir. Aí é que está a chave. Você tem várias maneiras de passar energia. O reiki é apenas uma delas. O problema é que o reikiano às vezes só estudou o reiki. Então ele só se baseia naquilo. Olha bem, supõe que o Eudes está com um problema. Eu vou mandar energia para ele porque eu quero que ele solucione esse problema. Eu quero incidir sobre ele para ele mudar aquilo. Muitas vezes porque aquilo me incomoda. É o ego da gente querendo manipular o outro. Então o que eu posso fazer? Enviar uma energia para que o universo inspire ele para que aconteça o melhor para a evolução dele. Eu não estou me metendo, porque o universo quer a evolução dele. Eu não quero isto especificamente, que ele pare com isso ou com aquilo, não. Eu quero que ele seja feliz e que o universo inspire ele do jeito que for possível. Por que o universo precisa da permissão dele para ajudá-lo a evoluir? Então, o lance todo, deixa eu dar um exemplo. Tem alguém em coma há vários meses. Você pede assim para mim: Wagner, você pode mandar uma energia para ajudar essa pessoa a se soltar? E eu falo para você: eu não sei se é a hora dela ir embora. Eu não tenho cacife para saber isso, né? E se eu mandar energia para ela ir embora e ela não tiver que ir embora, ficar aqui? Então, já que é assim, manda energia para ela ficar. Aí eu falo: e se for hora dela ir embora? Daqui eu não sei. Aí como é que eu posso ajudar? Sem me meter. Vou mandar uma energia assim, que o universo
leve essa energia e faça acontecer o melhor para a evolução dela. Ficar ou partir, que o alto decida. Meu negócio é só ajudar sem me meter. Por que eu vou ter que pedir permissão para isso? Eu não estou incidindo pessoalmente e o universo está me usando como canal para chegar lá. Eu acho isso um absurdo. Agora, acho correto, é que foi mal explicado, não tentar se meter sem a pessoa pedir. Mas, sendo assim, eu não posso jogar energia para a humanidade não me pediu isso. Eu não posso chegar, vibrar energia para um hospital, porque quem está doente lá não me pediu isso, não me deu autorização. Eu vou mandar, mas não vou falar assim, que o paciente do 54 faça isso, que o paciente da cama 80 anos faça isso. Eu estou me metendo, não. Eu vou mandar uma energia e que o universo direcione para quem precisar e que aconteça o melhor para todos. Conclusão, não trabalha no varejo, trabalha no atacado. Não vai no que você quer, vai no que o universo quer com a sua energia. Aí você pode fazer sem permissão nenhuma. Mas sabe o engraçado que esses dias eu acordei com uma sensação que eu precisava enviar energia. Acordei muito forte isso, que eu precisava enviar energia pro mundo. Aí eu acordei, enviei e tal. E aí foi o dia que tava rolando os fogos aqui, que rolou toda aquela queima e tal. Eu falei, nossa, que engraçado, né, ter acontecido isso e tal, enfim. Aí passou um tempo, durante o dia eu tive umas questões, sabe que você desalinha um pouco assim? Eu fiquei ansiosa, alguma coisa assim, me deu algum medo, não me lembro o que aconteceu. Eu só lembro que na hora que eu tava assim, eu falei, nossa, e agora? Aí eu pensei, preciso me enviar luz. E aí eu senti que no meu próprio campo tinham ficado bolas de luz. E aí essas bolas, nesses momentos que me deu um desalinhamento, elas vinham e me realinhavam, vinham e me realinhavam. Falei, gente, será que eu enviei energia pra alguém ou eu criei energia só pro meu Pode ser as duas coisas. E outra coisa, viu, Ju? Você sai do corpo, aparece um mentor que está ajudando uma pessoa. Essa pessoa nem sabe que esse mentor existe. Esse mentor não pediu permissão para ela. Que ele está ajudando, porque ele conhece o problema, ele está num ângulo de visão melhor. Ele me leva e faz eu projetar energia junto. Eu também não pedi permissão. Então eu acho que isso é um condicionamento dos reikianos. E no correto. Por exemplo, eu tenho um parente materialista. Deixa eu jogar energia para ver se ele se ilumina e vira espiritualista. Eu tô usando meu ego. Eu não pedi permissão e estou incidindo. Aí sim. Mas se eu jogo energia para esse parente, falo que o universo inspire ele a ser feliz do jeito dele e na forma que o universo achar que deve, eu não preciso pedir permissão nenhuma para ele. Do mesmo jeito que eu não preciso pedir permissão para pegar um cachorrinho na rua que está com fome e dar comida para ele. Então eu acho que isso é um condicionamento, eu não acho. E isso, fiz iniciação de reiki, fiz tudo que eu podia. Mas o que eu tenho visto espiritualmente, o universo é bem maior do que o ego da gente ou o que a gente sabe. E tem muitos seres maiores que estão ajudando a gente e não pediram permissão para nada. Eles ajudam. Havia um yogi chamado Shankara, século IX depois de Cristo. Ele escreveu uma obra chamada Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. Eu sou fã. É uma obra de Vedanta maravilhosa. Eu assisti sua aula dele. E ali eu tirei a vinheta lá do meu programa na Rádio Vibe Mundial, que diz assim: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, ajudam a todos. Ajudam os homens na longa travessia da existência, apontando para a consciência cósmica. Ajudam os homens apenas por sua própria vontade, sem esperar reconhecimento. E são essas almas que ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, que é a luz do coração. Eu peguei isso, fiz a vinheta do programa. E quando ele fala, essas almas bondosas ajudam apenas por sua própria bondade, nenhuma delas pediu permissão para a gente. A bondade delas é interpenetrante, é estado condicional. Eles não precisam pedir permissão, porque a natureza do amor é amar. Imagina, o amor universal vai te pedir permissão para te amar. Então tem coisa que não bate, é só usar discernimento. Entendi. Perfeito, achei muito bom. É algo que me bloqueou muito. Ok, Eudes? Ok. Estamos aí já com 68 minutos, hein? Passou rápido. Foi bom, né? Acho que eu estava com saudades. E hoje a gente vai ter uma reunião lá do grupo de estudos do IPPB, tá chamando a Ju. A Ju às vezes vai lá quando dá. Queria o Eudes uma hora ir lá. Eu vou lá qualquer dia. E hoje eu vou estar ensinando para minha turma um exercício novo, muito legal que eu venho desenvolvendo. Esse exercício eu não passo online, porque são coisas pessoais. Eu estou ali junto, estou observando, tem uma atmosfera. E vai ter uma aula sobre desobsessão. É hoje? Mecanismo de ataques espirituais e um poema celta inédito. Eu sei que você gosta, que eu vou mostrar hoje. Escrevi ontem. Ele é maravilhoso. E nele tem uma outra técnica embutida. São coisas que eu não posso passar em aberto. Não é por esoterismo. É que são coisas presenciais.
O grupo lá tem 100 pessoas, tá comigo há mais de 2 décadas, né? E vai ser legal se você for lá hoje para pegar essa prática também. Estarei lá com certeza. E o Eudes um dia, Vou ir contar umas piadinhas lá, pessoal. Olha, eu abro espaço de meia hora depois da reunião para você fazer um stand-up comedy. Fechou, então. Porque bom humor é fundamental e bom humor também é espiritualidade. Aí, ó. Abre o cardíaco, né? Agora, eu acho que ele não vai gostar muito na hora de uma prática a música que a gente usa. Vai sentir falta de um batidão. Aquela música, ele vai falar, pô, não tem um batidão. O MC Cravinho, eu acho que faria esse solo melhor. MC Cravinho. Ele é fã do MC Cravinho. Existe? Não, sim. Ah, tá. Não faço a menor ideia de onde ele tirou isso, mas adotamos esse MC Cravinho pra cá. Eu tô animada hoje. É um campo de energia muito bom quando você chega aí e você sente na hora que você chega, né? É muito interessante. São muitos anos lá, né? E não é só meu. É todo o trabalho junto de todo mundo, né? Eu sou apenas o cara que ajuda passando informação e a manter isso. Mas é muito legal. E como eu falei, tem gente tudo quanto é área no meu grupo. Tem Rosa Cruz, maçom, espírita, umbandista. Tem gente que não vai em lugar nenhum. E ali tá todo mundo junto, estudando comigo por um objetivo maior. Eu vou passando informação, eles adaptam do jeito deles. Tem gente lá que dá palestra, faz iniciação de reiki. Tem um monte de gente legal lá. E ainda bem que a gente vai estar lá hoje, né? Eu uso muito a técnica dos losangos. Muito. Uma delas é com o losango. Hoje? É mais visualizada de outro jeito daquele que você aprendeu hoje. Você sabe que enquanto eu faço essa técnica, às vezes muda um pouco. Ela muda, às vezes. Aí tem uma variação muito legal dela. Às vezes eu projeto em mim, ou às vezes eu falo com as minhas alunas, e aí os mentores vão mudando no meio do caminho. Sim, acontece. Legal, que bom. É isso. Então, gente, Wagner, muito obrigada. Legal estar aqui de novo. Saudades. Mês que vem vou estar na viagem, mas em novembro aí a gente combina uma outra quarta e eu venho de novo. Fechou. Então mandem aí dicas do que vocês querem para a próxima quarta-feira. Deixem dúvidas também. E tava com muitas saudades. Então, quarta-feira que vem estamos de volta. Wagner, obrigada. Legal, obrigado Eudes aí pelo apoio. É nóis. Obrigada, Eudovski, e te vejo mais tarde. É Eudes Ananda. Eudes Ananda. Eudes Ananda. Agora o pessoal conhece ele por esse nome iniciático. Olha lá. Ele... O Eudes daqui a pouco vai fazer stand-up comedy guru. Nossa, já pensou? Você já tá. Não dá ideia pra ele, ele é criativo pra caramba, ele vai bolar alguma coisa. Não, agora eu sou o cara da espiritualidade. Pra tudo, não tem que ver na espiritualidade isso aí. É sério? Você tá sendo guru das pessoas? O Eudes é esperto. A gente tá com o Projeto Farol tem um ano e já... Vai fazer 2 anos já. Daqui a pouco nós vemos 2 anos. E ele, comigo, com você, ele vem conhecendo um monte de gente que vem aqui, e o que a gente passa também. E ele é esperto, ele tá atento a tudo, ele aprende tudo. Ele aprende. Ele é esperto pra caramba. Para. Mas eu percebi que ele absorve mesmo, ele integra, absorve, né? Ele é bom pra isso, né? Porque tem gente que não absorve. Que tá agora, ali, o lado sombra dele gosta de funk. Isso aí nós não conseguimos ainda resolver. Esse lado aí meu eu vou trabalhar. É o lado pré-sal, lá no fundo. É aquela sombra da inconsciência, né, Wagner? Não caiu a ficha ainda. Tá bom. Então é isso, valeu demais. Legal, Ju. Obrigada. Um abraço aí, pessoal. Um beijo, gente. Até quarta-feira que vem. Fomos.